Vamos orar. Querido Pai, eterno Deus, Criador dos céus e da terra, no silêncio desse lugar, Senhor, no murmúrio dessas águas correntes, nos inclinamos diante de Ti de joelhos, para Te dizer obrigado, Pai, pela salvação maravilhosa operada neste mundo para cada um de nós através de Jesus Cristo. Cumprida a profecia, no tempo exato Ele veio, no tempo de Deus Ele veio, e no tempo de Deus Ele morreu por cada um de nós. Morreu para justificar a lei, morreu para justificar o céu, morreu para justificar a Deus, mas também morreu para salvar pecadores como Renivaldo e todos os nossos irmãos e amigos que assistem a essa mensagem. Obrigado, Senhor, por essa graça maravilhosa. E aqui estamos para conhecer agora o Espírito Santo, Senhor. Vimos até aqui que o Senhor quer mudar o nosso coração, que o Senhor deseja uma transformação radical em nossa vida, a fim de que sejamos vasos de bênção para a honra e glória do Teu nome. Por isso, nessa hora, Senhor, nos inclinamos diante de Ti, prostramos-nos na Tua presença, para Te suplicar, meu Pai, que abras o nosso coração e que coloque em nós o desejo sincero de conhecê-lo, de amá-lo e de servi-lo. Toma-nos para sermos Teus, Pai, e usa-nos em Teu serviço para a glória do Teu nome. Faz de nós vasos úteis para a honra e glória do Teu nome, vasos de honra para o Teu celeiro, vasos que realmente ilumine aonde a gente for. Ajude-nos a conhecer o Deus maravilhoso, o Espírito Santo, que o Senhor enviou do céu para ficar conosco. Que a Tua palavra seja viva e eficaz à nossa vida e ao nosso coração. Meu Deus, tenha misericórdia deste mundo. Todos os dias as notícias são más. Meu Deus, tenha misericórdia da família do professor Jarbas. Conforte essa família, Senhor, que perdeu seu ente querido. E conforte todas as famílias daqueles que perderam seus entes queridos para a Covid. Conforta, meu Deus, consola o coração dessas pessoas. Nós não podemos dizer nenhuma palavra que possa ser suficiente para apaziguar ou aliviar essa dor, mas o Senhor pode todas as coisas. E tenha misericórdia daqueles que estão doentes. Cure se for da Tua vontade, meu Pai. E dá-nos a Tua bênção. Visite cada família dos nossos amigos e irmãos que assistem essa mensagem. Nós adoramos o Senhor e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 1 a 8. Aconteceu que enquanto Paulo estava em Corinto, Apolo estava em Corinto, Paulo veio a Éfeso, depois de percorrer as regiões altas, achando certos discípulos. Disse-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: nem sequer ouvimos falar que há Espírito Santo. Então disse Paulo: em que fostes batizados então? Eles responderam: no batismo de João. Paulo respondeu: João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus Cristo. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em outras línguas e profetizavam. Entrando Paulo na sinagoga, e eram ao todo 12 homens. Verso 7. Versículo 8. Entrando Paulo na sinagoga, falou-lhes com ousadia, por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Eu quero começar essa segunda semana da nossa jornada com uma pergunta intrigante. Ou melhor, 2 perguntas.
Primeira pergunta. Você conhece o Espírito Santo? Você mesmo que está me assistindo. Você que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Igreja Assembleia Batista, Presbiteriana, Católica, seja qual for a sua igreja, você conhece o Espírito Santo? Pense agora. Segunda pergunta intrigante. Quem é o Espírito Santo para você? Ou, se você quiser trocar essa pergunta por uma semelhante, o que é o Espírito Santo para você? Veja, para mim são 3 perguntas, mas você pode dizer que só são 2, não tem problema. Primeira pergunta, você conhece o Espírito Santo? Você que lê a Bíblia, você que vai à igreja, a sua igreja no caso, você que já foi batizado em nome de Jesus Cristo, você que já diz que é salvo, a pergunta é para você. Você conhece o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo para você? Ou o que é o Espírito Santo para você? Nossa mensagem de hoje começa com essas 2 perguntas. Veja, o texto fala de 12 homens na cidade de Éfeso, homens fervorosos, dedicados a Deus, preocupados com a vida eterna e batizados no batismo de João. Então você não pode dizer que esses homens não eram crentes, que esses homens não eram seguidores de Jesus Cristo. Talvez eles até não conhecessem bem a Jesus Cristo, mas eles foram batizados por João Batista, e João Batista estava batizando em nome de Jesus Cristo. Ou seja, o batismo de João era para as pessoas serem levadas a crer no Messias que acabara de chegar. Assista a nossa mensagem aí, número 7, e você vai entender um pouco mais sobre isso. A mensagem 7 e a mensagem 8. Agora nós temos aqui 12 homens na igreja, adorando a Deus. E eles não conheciam o Espírito Santo. Meus irmãos, olhem para mim. Não tenho dúvida nenhuma de que é possível você estar em qualquer das igrejas que eu citei, ou qualquer outra igreja, mesmo na Igreja Adventista do Sétimo Dia, é possível você ser membro dessa igreja e não conhecer a pessoa importante dessa igreja chamada Espírito Santo. Agora, se você não conhece o Espírito Santo, é lógico que você não vai ter condição de responder quem é o Espírito Santo, ou o que é o Espírito Santo para você. Por isso eu comecei com essa pergunta. Você conhece o Espírito Santo? Você sabe quem é o Espírito Santo? Ou você sabe o que é o Espírito Santo? E o texto começa dizendo que Paulo chegou a Éfeso e encontrou ali esses discípulos. A palavra discípulo é seguidor, aluno, estudantes. Mas vamos colocar seguidores aqui, seguidores de Jesus Cristo. Nós temos aqui 12 homens que seguiam a Jesus Cristo e eles não conheciam o Espírito Santo. Paulo pergunta aí em versículo 3, né? Versículo 1. Paulo chegou a Éfeso e encontrou ali uns discípulos, certos discípulos. E ele pergunta. E a primeira pergunta de Paulo é muito intrigante, é mais intrigante do que a minha. Vocês estão na igreja, vocês se dizem discípulos de Jesus Cristo. E ele pergunta, vocês têm o Espírito Santo? Essa é a pergunta de Paulo. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram na mensagem que vocês estão aí aprendendo dela ou seguindo essa mensagem? Vocês receberam o Espírito Santo?
Você recebeu o Espírito Santo? Paulo perguntou. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ora, como é que eu vou receber uma coisa que eu nem creio e nem conheço? Eu não conheço e não creio. Porque eles disseram isso, olha. Ao contrário. Eles disseram, ao contrário. Nem sequer ouvimos falar sobre o Espírito Santo, de que ele existe ou não existe. Coisa triste. Eu vou citar aqui a minha igreja. Digamos assim, uma pessoa entrou na igreja, se batizou porque ela acreditou que o sábado é a verdade, a lei é a verdade, né, que Jesus Cristo é o Salvador. Então ele aceitou a igreja adventista e então ele foi batizado. E aí o pastor chega para fazer uma visita àquela igreja, o pastor Paulo chega para fazer uma visita àquela igreja, e olha aquele irmão ali sentado na igreja, cantando fervorosamente. Ele diz, irmãozinho, vem cá, Renivaldo, vem cá. Você acredita no Espírito Santo? Você recebeu o Espírito Santo quando você creu na mensagem? E eu olho para o pastor Paulo e digo, eu nunca ouvi falar de Espírito Santo, meu irmão. Não sei nem o que você está dizendo. Como é possível, Renivaldo? É muito possível. E se você observar bem hoje em todas as igrejas que eu citei e outras igrejas, se você entrar para assistir um culto no domingo à noite, na quarta-feira, ou na sexta-feira, ou na terça-feira, ou na quinta-feira, o dia que você entrar nessa igreja, você vai ouvir o pastor falar de milagre, você vai ouvir o pastor falar de cura, você vai ouvir o pastor falar de prosperidade, de sucesso financeiro. Agora, me diga você que está assistindo essa mensagem, diga você para mim, que dia você ouviu o seu pastor dizendo, vem cá, vamos sentar aqui nós da igreja, vamos sentar aqui, vamos fazer um estudo bíblico hoje sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Vamos conhecer esse Deus maravilhoso que Deus enviou para nos converter, para nos convencer, para nos santificar e nos levar a glorificar a Deus. Que dia foi que você ouviu essa mensagem na sua igreja? Então é muito possível, naquela época de Paulo, era possível 12 homens estarem sentados na igreja, cantando, louvando, pregando, ensinando, e não saber quem é o Espírito Santo. Imagine hoje, no século XXI, quando a Bíblia simplesmente só tem, muitas pessoas só conhecem as passagens dos milagres. Só conhece as passagens das bênçãos. Só conhece a passagem que a mulher tocou em Jesus e foi curada. Só conhece o milagre da ressurreição de Lázaro. Porque se você tiver qualquer problema, meu irmão, você vai a Jesus. E Jesus Cristo vai resolver todos os problemas da sua vida e você vai ser feliz. Você conhece essa pregação, mais do que eu. Não precisa ficar repetindo aqui. Agora Paulo está perguntando, vocês receberam o Espírito Santo? E eu estou perguntando para a gente começar essa segunda semana da nossa jornada, você conhece o Espírito Santo? Você sabe quem é o Espírito Santo? Você sabe o que é o Espírito Santo na sua vida, meu irmão? Agora, se você não assistiu às 10 mensagens da primeira semana, talvez agora você desliga até o vídeo ou você muda de canal. É verdade. E eu não tenho dúvida, eu não tenho nenhuma preocupação em relação a isso. O meu compromisso aqui é com o Espírito Santo e eu quero levar você a conhecê-lo. Porque se você conhecê-lo, você vai amá-lo. E se você amá-lo, você vai servi-lo. E ele vai ser um Senhor na sua vida. E você vai ser um instrumento nas mãos dele para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo e do nosso Pai Celestial.
Sem conhecer o Espírito Santo, meu irmão, você jamais será um crente de poder, jamais será uma crente de poder, jamais vai ser uma cristã vitoriosa, jamais vai ser uma cristã santificada e preparada para viver com Jesus Cristo e com Deus na eternidade. Conhecer o Espírito Santo. Paulo perguntou aqui, ó, versículo 2 de Atos 19. Pergunta terrível essa. Talvez você tomou até um choque com a pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E a resposta deles foi sincera. Nós somos crentes no batismo de João. Nós acreditamos nessa doutrina que a nossa igreja nos ensinou. A minha igreja me ensinou que ter o Espírito Santo é falar línguas. Minha igreja me ensinou que ter o Espírito Santo é cantar chorando, é adorar chorando. Minha igreja me ensinou que ser cheio do Espírito Santo é dar glória a Deus até no meio da rua. Isso que é o Espírito Santo para você? Esses crentes estão dizendo assim, eles foram sinceros. Nós nunca ouvimos falar a respeito do Espírito Santo. E nesses dias finais, nós podemos dizer claramente, junto com esses irmãos lá de Éfeso, nós não temos ouvido falar sobre o Espírito Santo. Primeiro, ou as pessoas têm medo do Espírito Santo, ou elas não sabem quem é o Espírito Santo. Segundo, ou elas não acreditam no Espírito Santo, por isso elas não sabem a importância dele na vida do cristão. E terceiro, ou o que elas ouviram fizeram com que elas odiassem o Espírito Santo, ou simplesmente o relegasse como um ser insignificante. E eu digo aqui ser na minha concepção, na minha crença, tá? De repente a pessoa pensa assim, ele é um objeto que não tem nenhum valor para a minha vida cristã. Ele é um vento, ele é uma energia, ele é simplesmente uma emanação de Deus, então não tem significado para mim. Então, ou você nunca ouviu falar, né? Se você não tem ouvido falar, porque você não acredita, ou porque o que você ouviu não fez você sentir nenhum interesse pelo Espírito Santo. Então, se você não sabe quem é o Espírito Santo, então você não vai ter nenhum interesse de conhecer. Se você não sabe quem é o Espírito Santo, você não vai ter, você não se sente motivado a conhecer algo que você não sabe quem é. Paulo era um cristão fervoroso, era um judeu fervoroso, desculpe, né? Era um fariseu fervoroso, zeloso da lei. Ele diz lá em Filipenses capítulo 2 que ele era zeloso da lei e segundo a lei ele era irrepreensível. Mas um dia ele pegou uma carta de sentença de morte para os cristãos de Damasco, saiu, não sei se a cavalo, se a pé, se de jumento, ou numa das carruagens lá do exército romano. Ele foi para Damasco a toda pressa, levando aquela carta de sentença para matar, perseguir e espoliar os cristãos lá de Damasco. Na beira da estrada, no meio da estrada para Damasco, uma luz brilhou sobre ele. E ele caiu cego. E ali, ele enxergava aquela luz. Interessante que ele estava cego, ele não conseguia enxergar mais nada à sua volta. Mas ele estava enxergando aquela luz e estava enxergando um ser atrás da luz.
Atrás daquela luz, aquela luz brilhante, era um ser que emanava uma luz forte sobre os olhos de Paulo, que a ponto de deixá-lo cego. E ele, olhando para aquele ser, para aquela sombra atrás da luz, ele perguntou: quem é você? Quem é você? E Jesus Cristo falou lá em Atos capítulo 9, Jesus Cristo falou: eu sou Jesus Cristo, a quem você está perseguindo. Você não está perseguindo os pobres cristãos lá de Damasco, minhas pobres ovelhas, sinceras ovelhas que seguem o meu evangelho lá em Damasco. Você está perseguindo a mim. Mas eu quero pegar só a pergunta: quem é você? Quem é você? Então hoje eu diria para você, assim como eu tenho procurado me sentar diante da Bíblia e perguntar para o Espírito Santo: quem é você? Meu irmão, nessa jornada, Deus, lembra que a jornada começou com um convite de Deus para a gente aceitar, sentar com Ele, discutir, conversar e aprender. E aí o milagre acontece na nossa vida, que é a transformação operada pelo Espírito Santo. Agora eu convido você a sentar diante da palavra de Deus, quem sabe sozinho ou em grupo, não sei, ou com seu pastor, ou com o seu ancião, ou com o seu líder, ou com o seu amigo, quem for de confiança, sentar diante dele e dizer: irmão, quem é o Espírito Santo? Eu quero conhecer esse Deus, porque eu sei que a minha vida espiritual está um caco, está um lixo, e eu sei que eu não estou indo a lugar nenhum, minha vida espiritual está só andando para trás, eu não tenho sentido alegria nenhuma em ser cristão, eu não tenho sentido prazer nenhum em saber que Jesus Cristo me salva, eu quero saber o que está acontecendo com a minha vida, e eu sei que isso é a ausência do Espírito Santo, e eu quero saber quem é Ele. Ou para você mesmo, sente diante de Deus e da Bíblia, e agora diga para o Espírito Santo: eu quero conhecê-lo, eu quero que o Senhor fale comigo, e eu só vou sair daqui se o Senhor me abençoar. Não vou sair daqui até o Senhor me abençoar com o conhecimento verdadeiro de quem é o Senhor. O Renivaldo disse nesses 10 dias de jornada que nós precisamos desesperadamente conhecer o Espírito Santo, receber o Espírito Santo para que ele mude a nossa vida, e aí a gente passa a ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus. E sem a santificação operada pelo Espírito Santo, ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 12. Ou versículo 14, desculpa. Versículo 14. Nós vamos estudar esse texto ainda, mas se prepare. Agora você e eu precisamos chegar a um consenso. Quem é o Espírito Santo? E Paulo perguntou: quem é? Vocês receberam o Espírito Santo? E é possível você estar lendo a Bíblia, é possível você estar pregando, é possível você estar guardando o sábado, devolvendo o dízimo, fazendo o trabalho missionário da sua igreja, fazendo caridade. É possível você estar fazendo todas as obras religiosas e você não tem prazer em nada disso. Por quê? Porque você não tem o Espírito Santo. E Ellen White diz que muitas das nossas programações são vazias, destituídas de graça, destituídas de poder, destituídas de milagres, porque nós não temos o Espírito Santo entre nós. Ou em nós. Essa é a questão. Esses irmãos estavam lá, na igreja o tempo todo, mas não tinham o Espírito Santo. E é possível hoje estarmos na igreja fazendo tudo para Deus, mas não termos o poder de Deus atuando na nossa vida. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Mas essa é a verdade, meus irmãos. Essa é uma dura verdade. Mas podemos mudar. Paulo, então, perguntou para ele: vocês foram batizados como então? Eles disseram: foram batizados no batismo de João. Nós estamos seguindo o que a nossa igreja nos ensinou. Nós estamos simplesmente obedecendo aquilo que o nosso pastor nos ensinou.
E no caso o pastor aqui deles era João Batista. Só que João Batista tinha morrido não, ele foi, na verdade, assassinado pelo rei Herodes. Agora, meus irmãos, Paulo então esclareceu o assunto para eles. E observe uma coisa aqui, tá? E aqui eu não quero criticar e nem falar mal de nenhuma igreja, tá certo? Eu sei que tem igrejas que as pessoas se batizam uma vez e esse batismo é para sempre. Eu não tenho nada contra isso, tá bom? Agora, o batismo aqui, ele se mostra como um batismo de acordo com a luz que você tem. Se você tem toda a luz da palavra de Deus, então você se batiza de acordo com a luz que você tem. Quando nós, por exemplo, instruímos uma pessoa na igreja adventista, o que é que nós fazemos para essa pessoa? Nós mostramos para ela as verdades da Bíblia. E uma vez que ela conheceu as verdades da Bíblia, a verdade da salvação, a verdade sobre a lei de Deus, a verdade sobre a morte, a verdade sobre a volta de Jesus Cristo, a verdade sobre o reino de Deus, a verdade sobre o santuário celestial. Então a pessoa ela se torna consciente de todas essas verdades. E aí ela aceita o batismo. Ela está dizendo sim a toda a verdade. Agora, você se batizou numa igreja e você ouviu só uma doutrina. Jesus Cristo te perdoa e te salva. Pronto. Então você só tem um conhecimento, o conhecimento da salvação. Você não tem conhecimento de outras doutrinas. E esses irmãos aqui, eles tinham conhecimento da vinda do Messias. Não tinham conhecimento do Espírito Santo, não tinham outros conhecimentos. E aqui Paulo diz no versículo 3 que Paulo os instruiu. Né? Disse Paulo, o batismo de João foi para arrependimento, dizendo ao povo que cresce. Depois disto, o que viria depois dele, que é Jesus Cristo. Quando ouviram isso, foram batizados. Ou seja, quando eles receberam nova luz, quando eles receberam novo ensinamento, eles se batizaram novamente. Não é um segundo batismo, não. O batismo que ele tinha, eles se tornaram discípulos dos ensinos de João. O ensino de João, eles tinham apenas o ensino sobre o arrependimento e sobre a salvação. Mas eles faltavam outros ensinos. E quando eles ouviram as novas verdades, eles foram batizados. Não novamente, eles foram batizados crendo na nova doutrina. Foram batizados. Por isso que a Bíblia diz que existe um só batismo, uma só fé. Assim como existe só um Senhor, um só Espírito Santo, um só Deus. Tá? Então, eles foram batizados. Aqui não foi rebatismo, não foi batismo de novo, não. Aqui eles foram batizados de acordo com a nova luz que eles receberam. E agora, quando eles receberam a nova luz, a luz do Espírito Santo, veja que enquanto eles estavam nas trevas, em relação àqueles ensinos que Paulo trouxe para eles, o Espírito Santo nada fez na vida deles. Mas uma vez que eles conheceram agora o Espírito Santo, eles foram batizados nas águas e no Espírito Santo. Diz o texto aí, ó. Eles foram batizados e o Espírito Santo veio sobre eles e eles passaram a profetizar e a ensinar essas coisas. Veja, o Espírito Santo agora vem sobre eles, eles conheceram o Espírito Santo, eles conheceram a verdade sobre o Espírito Santo e agora eles foram batizados nas águas e foram batizados no Espírito Santo e passaram a profetizar e passaram a ensinar as novas verdades que aprenderam. Então, eu concluo que muita gente hoje não fala do Espírito Santo, primeiro porque não conhece. Né? Não conhece o Espírito Santo, não sabe quem é o Espírito Santo, por isso não tem interesse, né? Não tem vontade de conhecer o Espírito Santo.
Segundo, talvez as pessoas hoje não estejam ouvindo sobre o Espírito Santo porque os próprios pregadores nada sabem sobre o Espírito Santo. Não têm um conhecimento do Espírito Santo. E por isso leva as pessoas a desacreditarem. Ou você tem ouvido tanta coisa errada sobre o Espírito Santo, e eu já falei em vídeos anteriores aí, que existe muita baboseira na internet acerca do Espírito Santo, mas tudo negativo. Né? As pessoas dizendo que ele não existe, que ele é uma energia, né? E que a igreja cristã hoje se apostatou porque acredita na doutrina da Trindade. Então você já ouviu tanta coisa errada sobre o Espírito Santo que você realmente diz para você mesmo, você conclui que realmente é um assunto que não lhe causa nenhum interesse. Por quê? Porque tudo que tem é negativo. O que tem acerca do Espírito Santo é negativo. Por que eu vou me interessar sobre uma coisa que é negativa? Não vou me interessar por isso. Tá certo? Então, aqui, agora, uma vez que eles receberam o Espírito Santo, eles passaram a ensinar, a profetizar, que a palavra profetizar não é só fazer profecia não, tá, gente? A palavra profetizar aqui é ensinar mesmo. É orientar, né? Aconselhar, tá? Eles passaram agora a ensinar as verdades que eles conheceram. Primeiro eles tinham que conhecer, para depois ensinar. O grande problema nosso hoje é esse: a gente não conhece nada da Bíblia, por isso que a gente não tem prazer de ensinar a Bíblia para as pessoas. A gente não conhece o Espírito Santo, então a gente não tem prazer de ensinar sobre o Espírito Santo. Observa a pergunta que eu fiz no começo, tá certo? E agora Paulo fica ali 3 meses fortalecendo essa igreja que tinha dificuldade de compreender algumas coisas. E veja que a palavra aqui, a palavra de Paulo aqui veja, a palavra verso 6, né? Havendo Paulo imposto as mãos sobre eles, o Espírito Santo desceu sobre eles e falaram em novas línguas e profetizaram. E aqui eram 12, e Paulo permaneceu ali naquela igreja 3 meses discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Que coisa maravilhosa! Paulo ficou ali porque ele percebeu que aquela igreja estava precisando de conhecimento, precisando de ter uma luz acerca de algumas coisas que eles não tinham conhecimento. Meus amados irmãos, como a gente carece do Espírito Santo hoje. Como a gente carece de conhecimento das verdades da palavra. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo diz: como as pessoas vão acreditar se não há quem pregue? E como crerão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? Oh, meus irmãos, Deus tenha misericórdia e que Deus levante hoje pregadores que realmente tenham uma experiência real com o Espírito Santo, que conheçam esse Deus maravilhoso por experiência, para com poder ensinar e poderem ser enviados para pregar a outros acerca do maravilhoso conhecimento do Espírito Santo. O Espírito Santo mesmo está ansioso para levar-nos a esse conhecimento. Agora, meus irmãos, eu quero encerrar essa mensagem com mais uma pergunta. Você tem o Espírito Santo? É uma pergunta difícil, não é? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Romanos capítulo 8. Se você quiser responder essa pergunta com Romanos 8, eu e você estamos encrencados. Romanos capítulo 8. Paulo fala que o cristão tem o Espírito Santo. Romanos 8. Está escrito, versículo 8.
Porquanto aqueles que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Versículo 9. Vocês que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo, se é que o Espírito Santo habita em você. E se você disser que não tem o Espírito Santo, você não é de Deus. Misericórdia, meus irmãos. Misericórdia, meus irmãos. Paulo começa essa mensagem dizendo: vocês receberam o Espírito Santo? E aqui em Romanos ele diz que o cristão que vive na carne não pode agradar a Deus. O cristão, para agradar a Deus, precisa viver no Espírito Santo. Precisa ser cheio do Espírito Santo. E se ele, no dia a dia, não reconhece a pessoa do Espírito Santo, se ele não reconhece pelo menos a necessidade de ter o Espírito Santo, de depender do Espírito Santo, ele não faz parte do reino de Deus. Ele não faz parte dos filhos de Deus. Vou mostrar uma coisa para você aqui em Romanos ainda. Nós vamos voltar a esses textos. Esses textos vai falar muito com a gente ainda. Mas aqui diz assim, versículo 14, né? Todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. Todo aquele que é dirigido, guiado, ensinado, orientado, cheio do Espírito Santo, esse se torna filho de Deus. Jesus Cristo disse em João capítulo 1, versículo 12, versículo 11, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus Cristo propôs que aquele que acredita no projeto da salvação é dado a ele o direito de se tornar filho de Deus. E Paulo completa aqui que para você se tornar filho, filha de Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Essa pergunta é complicada, não é? É complicada. É complicado até para mim, fazer para mim mesmo. Imagine para você. Não quero constranger você. Não quero que você pare de assistir as minhas mensagens. Mas meu irmão, minha irmã, ninguém vai para o céu sem a direção do Espírito Santo. Você jamais vai enfrentar as crises que estão à sua frente. Jamais você vai vencer sozinho. Jamais você vai conseguir atravessar os rios caudalosos dessa terra, a perseguição religiosa, ou a perseguição familiar, ou mesmo a perseguição no trabalho, ou o direito de liberdade de adorar a Deus no Santo Sábado. Você jamais vai conseguir ficar fiel à verdade se você não tiver cheio do Espírito Santo. Nesses dias finais, a gente está vendo aí muitas pessoas pregando sobre milagres, curas e tudo mais, mas uma coisa é necessária. Quando Jesus Cristo estava ensinando na casa de Marta, e Marta estava preocupada em fazer pão, fazer sopa, fazer um banquete para Jesus Cristo, Maria estava lá bebendo da palavra, se alimentando do pão da vida, de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí quando Marta chegou perto de Jesus Cristo, disse: Jesus Cristo, por favor, pede a Maria para me ajudar, porque eu estou trabalhando sozinha. Jesus Cristo disse para Marta: Marta, Marta, você anda preocupada demais com essas coisas, mas só uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu o reino de Deus, Maria escolheu o reino dos céus, Maria escolheu a palavra de Deus. Você acha que você vai resistir a essas provas no final, quando as pessoas disserem que tudo na Bíblia é mentira? Observe aí esse movimento mundial tentando
dissecar a Bíblia, tirar dela os milagres, porque diz que são fábulas. Como é que você vai suportar? Qual é a fé que vai suportar ao fogo que virá, meus irmãos? Porque nós seremos provados na fornalha, diz Zacarias capítulo 13. Como é que você pode dizer que vai suportar a perseguição dos últimos dias se você não estiver alicerçado no poder da palavra? Agora, sem o Espírito Santo você não consegue. Porque é Ele. Observe, 12 homens estavam ali naquela igreja, alheios às doutrinas verdadeiras, alheios a verdades essenciais para a sua vida cristã decolar. E quando eles receberam o Espírito Santo, a vida deles decolaram. Eles falaram novos idiomas. Eles saíram pregando até para outros países. E agora, eles começaram a ensinar as verdades. Nós não temos o poder do Espírito Santo em nosso trabalho porque nós seguimos nossos métodos, nós seguimos nossas estratégias, nós seguimos nossos planos. Nós não permitimos Deus agir em nós e por isso fracassamos. Fracassamos em nosso relacionamento com Deus, fracassamos no trabalho de Deus. Porque se você assistir a minha mensagem aí, com Deus, você vai perceber. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em fazer coisas para Deus que não percebemos que o Deus queria estar ali perto da gente. Eu costumo dizer que havia muitos construtores na arca. Muitos construtores. Eu tenho certeza que Noé não construiu aquela arca sozinho. Eu tenho certeza que ele contratou muitos trabalhadores. Mas esses trabalhadores que construíram a arca não entraram na arca. Porque estavam ali pelo salário. Quem sabe você está seguindo essa igreja porque você foi curado ali. Porque você recebeu um milagre ou você espera um milagre. E no dia que a fogueira se acender contra você, você vai embora, você muda de igreja. Você sabe que existe hoje um movimento entre as igrejas, as pessoas trocam de igreja como troca de roupa. É a ausência do Espírito Santo. Veja o que Paulo diz, Romanos capítulo 8, versículo 13. Eu vou ler o versículo 13 agora, diz assim. Versículo 13. Porque se viverem segundo a carne, vocês morrerão. Mas se pelo Espírito Santo vocês fizerem morrer as obras da carne, vocês com certeza terão a vida eterna. Versículo 14. Pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Meu irmão, eu tenho dito, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Então é hora de você buscar uma experiência com o Espírito Santo, conhecer esse Deus maravilhoso, porque Ele quer fazer uma obra maravilhosa na tua vida. E se você quer conhecer o Espírito Santo, bem-vindo à segunda semana da nossa jornada, porque é aqui que você vai ter essa experiência, você vai poder conhecer mais na palavra acerca do Espírito Santo. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por tudo que és para nós e por tudo que fazes por nós. Nesse momento colocamos a nossa vida no Teu altar e Te pedimos misericórdia, Senhor, porque à semelhança daqueles irmãos lá de Éfeso, muitos de nós, ou nós todos, não conhecemos o Espírito Santo. Não sabemos quem Ele é, nem o que Ele é para nós. Não sabemos o que Ele pode fazer por nós. Não sabemos o potencial que nós temos nas mãos se buscarmos o Espírito Santo. Misericórdia de nós, Pai. Converta o nosso coração, ou melhor, abra o nosso coração. Retire de nós esse coração de pedra e coloque em nós um coração novo, capaz de admitir a morada do Espírito Santo em nós, para que Ele realmente revolucione a nossa vida. Faz um milagre em cada um de nós hoje, Senhor. Não um milagre de curar-nos fisicamente, mas um milagre de conhecer essa pessoa maravilhosa, o Espírito Santo, para que Ele realmente mude a nossa vida, mude o nosso coração e mude o nosso destino. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.